Você pode falar um pouquinho aí pra galera, né? Você é um roqueiro raiz das antigas, mas é um roqueiro cristão. Sim. Então, assim, tem um termo que se chama white metal, né, cara? Você pode falar um pouco quando é que você foi apresentado ao white metal? Se você gostava de rock e você já conhecia as bandas cristãs, ou você começou a gostar de rock e depois entrou e depois foi conhecer que existia banda de rock cristã? Então, a questão da música, pá, sempre foi uma coisa assim muito bacana na minha vida, porque teve fortes influências da minha mãe, né? Minha mãe sempre gostou muito de Elvis Presley, por exemplo. Então eu cresci ouvindo Elvis Presley em casa e me amarrava na música do cara. Para mim não era rock, não tinha dessa ideia, né? Era boa música. Boa música. Meu irmão, ele ouvia muita coisa, mas eu lembro que na época ele chegou lá em casa com aquele LP RPM ao vivo. Bolachão? Bolacha. Você chegou a ouvir aquilo? Aquele LP era sensacional, cara. Então eu ouvia aquilo, parecia que ia furar o LP de tanto que eu ouvia. Então foi naquela época boa, lá nos meados dos anos 80, né? Aí tinha RPM, tinha lá Paralamas do Sucesso, que estava em alta, Legião Urbana. Capital, eu não tinha tido acesso à Capital inicial. Mas essas bandas, assim, Titãs, eu ouvia alguma coisa. E eu gostava. Tudo assim, você falou Elvis, mas a maioria aí nacional. A maioria nacional, né? Mas isso, meu irmão. Minha irmã gostava muito de ABBA. Lembra de ABBA? Minha irmã gostava de ABBA, minha irmã gostava de... Bee Gees? Cara, Bee Gees, acho que não tinha lá em casa LP, mas tinha Julio Iglesias, que ela gostava também. Meu pai gostava na pegada assim de Agnaldo Timóteo, Roberto Carlos. Então, assim, eu fui ouvindo de tudo, cara. E se você parar para analisar, tem pessoa que não gosta, mas faz parte da boa música aí, cara. Então, eu fui ouvindo de tudo até a hora que eu comecei a me identificar mais com o estilo musical, né? E isso foi ali na infância ainda, né? Na adolescência ficou mais forte, é óbvio, né? Eu lembro que aquela época que as rádios tinham músicas boas ainda, né? Começou a pegar em Volta Redonda aqui aquele canal MTV, né? Aberto, começou a pegar em Volta Redonda. Aberto não era aberto. Eu acho que com HF, com aparelhinho. Se você tivesse um aparelhinho, acho que ligava até com um aparelhinho de videogame, acho que se você mudasse, isso dava. eu não sabia, podia assim. ter me... Eu tinha que ter conhecido naquela época, né? Eu conheci. Porque conseguimos lá em casa um aparelhinho HF, aí eu tive acesso à MTV. Aí eu fiquei louco, cara, porque a MTV tava naquela época que o Nirvana, apesar de eu nunca ter gostado de Nirvana, nunca ter sido fã de Nirvana. Nisso aí nós concordamos. Mas era interessante você ver aqueles caras tocando, aí via lá. Era na época que o Ozzy estava fazendo muito sucesso com aquele No More Tears. Aquele clipe era maravilhoso, né? Minha mãe já vê essa mulher chorando de novo. E quem já viu o vídeo, né? O videoclipe já sabe do que se trata. Então aquela época foi muito boa, então eu fui ouvindo, só que aí eu me apeguei muito a Guns N' Roses, cara. Aí foi a banda que me deu uma sacudida aí ali mesmo. já era 92, 93. 92. Eu estava no ginásio. Hoje não existe mais esse nome, né? Não é ginásio. Eu tenho confusão com isso aí. Mas eu estava no ginásio e eu era um pecador, né, cara? Porque eu lembro que eu comprava aquelas fitinhas pirata, né? Pô. Não começa com isso, não. Acho que todo mundo já comprou isso aí. O roqueiro que não comprou uma fita ou um CD, né, depois, mais pra frente, pirata, meu irmão. Eu lembro que... Não tinha, pô. No Retiro aqui tinha umas barraquinhas. Não, pior, cara, que... As bandas que a gente curtia mesmo não tinha, Não, pô. mas o pior é que o cara era tão cara de pau que quem é mais antigo em Volta Redonda aí, que mora no Retiro há mais tempo, sabe que ali no Retiro tinha uma loja de música que chamava Universal. Não sei se você se lembra. Não lembro, não. Era ali perto de onde hoje é o Mercado Vitória, um pouquinho ao lado ali. Eu não sei te dizer aonde é o Mercado Empório ali. Ali tinha umas lojinhas. Então, uma daquelas lojinhas ali era Universal Music,
Não era Universal Music, era Lojas Universal. Não, eu lembro que ali tinha tipo uma banca que ficava ali e ainda tinha uma escada que você subia, que lá em cima também você conseguia comprar, mas eu não lembro desse nome. Não, mas aí, ali do lado daquela escada mesmo tinha a lojinha e nessa loja vendia instrumentos musicais e também vendia LP. E o cara colocava a banquinha dele de coisa pirata na frente da loja ali, do ladinho, né, cara? Muito cara de pau. E eu, o que eu fazia? Ia na banquinha e comprava, mais barato. E eu lembro que foi nessa época que eu comprei a fitinha do Use Your Illusion 1 e Use Your Illusion 2. Rapaz, aquilo foi, igual eu falei, foi uma pancada na minha cabeça. Eu ouvi aquilo o dia inteiro. Com uma coisa que me deixava triste, as músicas não chegavam no final, né? Ah, tinha isso? Não tinha isso. As Senão músicas, não ia... quando ia chegando no finalzinho, assim, eles iam baixando o volume, porque senão não cabia. Aham. Aí, quando eu consegui comprar o LP mesmo, rapaz, foi... E isso aí me ajudou também muito na questão musical, porque foi que eu tocava violão. Aí, de repente, comecei a ouvir Slash, falei, cara, eu quero fazer isso aí, né? E até hoje, quando o aluno chega lá e fala mal do Slash, eu fico muito chateado com o aluno, cara.